Esse é com certeza um dos melhores episódios de Irmão do Jorel. Eu sei que tá ao contrário, mas você sabe o que significa, porque está escrito e eu estou falando. Ladies and gentlemen, welcome to the Tela Divergente. Um dos primeiros vídeos que eu postei nesse canal foi falando sobre o episódio de álbum de figurinha. Não é o nome do episódio, mas tem a ver com isso. E quando eu postei aqui no YouTube, tipo, uma narração que não era da minha voz, e uma personagem que era ao ser deste canal, o vídeo foi bastante bem como o primeiro vídeo. Teve, sei lá, 400 visualizações, um vídeo para um canal que não tinha nem 100 inscritos direito. Foi muito bom, fiquei muito satisfeito. Só que eu não fiz nenhum outro vídeo de Irmão de Jorel. Eu tinha feito alguns shorts que foram bons também, não só aqui no YouTube, como também no TikTok. E eu pensei, pô, o pessoal gosta, né? Por que não falar de um episódio tão incrível como esse que eu vou falar aqui agora, pra você assistir e se gostar também, se inscrever aqui. Então vamos começar, sem enrolação, por favor, vamos começar. O episódio começa com o Irmão do Jorel assistindo um programa infantil sobre livros, que é, né, muito bom, aliás, pelo que as crianças que estão participando estão, pela reação delas, é muito legal, né? E o Irmão do Jorel tá amando esse programa. Eu acho que é o único que ele assiste que tem, sei lá, algumas cenas de ação assim. E ele tá assistindo, só que ele começa a perceber que está ficando tarde. Ele percebe que tá todo mundo, não tá ali mais. E quando dá 9 e pouco da noite, o que isso deve ser tarde em algumas famílias brasileiras, toda a família dele se encontra lá. E todo mundo começa a falar que é incrível, fica acordado até tarde. Até o pai dele fala sobre isso. Tão de liberdade mesmo, né? Eu também fico. Mas quando eles percebem o irmão do Jorel, lá eles pegam ele e mandam ele dormir. E o irmão do Jorel fica muito triste. Porque se você quiser ficar acordado até tarde, seus pais mandam você dormir. Eu entendo ele muito bem. Eu entendo muito bem. O irmão do Jorel foi dormir e ele perdeu um dos melhores desenhos que esse desenho já produziu. Onde o Nico fica, meu Deus, isso é a melhor descoberta do mundo. Meu Deus, abriu meus olhos, literalmente, os cabelos dele vai pra trás, de tão incrível que esse desenho é. Minha vida faz sentido. A ideia desse desenho, que o Nico ficou tão fascinado sobre isso, tem uma ideia muito boa que eu gostei bastante sobre isso. Tem guerreiros, né? E que esses guerreiros não lutam entre si como braços e pernas, eles mandam as comidas que eles fazem no micro-ondas lutar entre si. Eu acho isso muito foda, uma ideia incrível que todo mundo devia contar isso nos livros de história. E se vocês repararem nesse desenho, eles são parecidos com outro anime em que já passou na televisão brasileira, que deve ser coisa da minha cabeça, mas parece. O irmão do Jorel acorda no outro dia e vai pra escola, tá todo mundo falando desse desenho. O irmão do Jorel não sabe o que é isso, porque ele perdeu e tá todo mundo falando. A Lara chega dando uma voadora e joga um... Eu não sei o que foi aquele que ela jogou, mas com certeza é um empadão de frango na cara dele, pra tão incrível que é. Eu não sei que famílias são ricas essas que tá todo mundo usando micro-ondas na barriga de tão forma natural assim, mas pra tu ver como esse desenho foi um sucesso, viu? Foi muito um sucesso. E o irmão do Jorel fica, meu Deus, o que está acontecendo? Até as crianças falam, tipo, você não assistiu esse desenho tão maravilhoso? O irmão do Jorel fica triste, muito triste. Você não viu a estreia mundial do E volta para sua casa, ele percebe que até na sua casa tá todo mundo falando sobre isso. O Nico está fantasiado desse cavaleiro. A vovó Juju tem um boneco desse desenho, para você ter noção. E eles têm uma sátira onde eles botam aqueles alimentos que meio que excessivamente faz mal pra gente, que isso é verdade, como os heróis e os alimentos saudáveis que a gente deveria consumir como os vilões, assim, uma sátira muito boa e que você deveria concordar. O irmão do Jorel vendo que tá todo mundo falando dessa vibe agora do ano, desse desenho, ele quer que a família dele deixe pelo menos uma vez ele assistir esse desenho, né? Porque tá todo mundo falando. Só que a família dele fala que não, que ele deveria dormir, porque ele é uma criança especial, e aquelas baboseiras que os pais contam. Mas eles podia fazer uma coisa. Ele podia vestir o avental daquele programa tão cabeiro, aquele programa tão infantil, aquele programa que ninguém gosta de assistir, usar um avental e ir pra escola pra falar com seus amigos desse desenho. E ele disse que não vai fazer isso. Ninguém no mundo vai obrigar essa pessoinha a ir lá fazer ele de avental pra escola. Usar aquele avental de jeito nenhum. Nada no universo vai me convencer a usar aquilo. E ele vai. Ele vai de avental. E ninguém assiste esse programa, tipo, ninguém mesmo. Tá todo mundo com micro-ondas
no peito, assim, fantasiado. E ele fica muito triste por isso. Só que começam a vir as coisas ruins, né? De crianças usando micro-ondas no peito, na barriga, né? Então começa a ter muitos acidentes entre as crianças sobre esses micro-ondas que eles usam no peito e lançam entre as pessoas como um prato voador. Começa a perceber que não é uma boa ideia usar isso para vender, né? Essa fantasia assim. Depois disso, dentro da empresa Schotzness Stortzness, né, que é um nome bastante confuso, eles começam a reparar que isso não é uma boa ideia, usar crianças usando micro-ondas como um jeito de lutar, né, porque vai acabar acontecendo os acidentes que aconteceram. Então eles precisam de uma ideia rápida. Não pode perder ideias, tá entendendo? Tem que ser rápido para não perder engajamento. As empresas são assim, lucrar, 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 lucrar até o final do mundo. E é realmente o que acontece hoje em dia, tá entendendo? Eles começam a dar ideias de o que vai lucrar mais ainda do que esse primeiro desenho, o que vai bombar ainda mais. Eles dão ideia de, no lugar de micro-ondas, ser liquidificador, para vocês terem noção. Então eles precisam usar ideias ainda mais fodas assim para vender ainda mais, tá entendendo? Só que nenhuma ideia deles deu certo, assim, não é uma ideia muito criativa. Só que eles pensaram numa ideia que isso vai ir pro final, colocar Evolution no final do nome. Isso, meus amigos, muda completamente um desenho que tem Evolution no final do nome. Vocês podem ter noção, porque isso vai acontecer. No geral, acaba gerando um plano para poder assistir até tarde aquele desenho que tá todo mundo falando. Como é que é esse plano? O Jezonel finge ser ele lá dentro do quarto e onde ele está fingindo ser o Jezonel, fingindo ser ele. E todo mundo cai nisso porque é o Jezonel, mestre em disfarces, entendeu? E ele começa a assistir o desenho que ele queria tanto assistir, mas bem no começo do desenho ele é cancelado porque por problemas técnicos que eu acabei de falar. Infelizmente ele acaba perdendo o desenho. Problemas operacionais que não são de responsabilidade da Schostners Schostners, o desenho Microwave Warriors foi cancelado. Só que, sendo daquele programa infantil que ele não queria assistir, ia passar agora. Só que ele, esse programa não é nada demais, eu vou sair daqui. E ele vai triste, saindo, mas ele acaba perdendo uma sequência daquele programa infantil, onde o programa infantil tem Evolution no nome e muda completamente o desenho. Fica uma coisa totalmente ferozmente. O bonequinho vira um robô gigante, começa a acabar com as cidades. Cara, isso muda completamente tudo. Até o Nico, que ficou surpreso naquele primeiro episódio do desenho, fica surpreso mais ainda com esse programa. Pra vocês terem uma noção, coloquem Evolution no canal ou em alguns vídeos de vocês, vocês vão ver a diferença gritante. Outro dia, irmão do Jorel vai para sua escola e tá todo mundo falando desse desenho, desse programa infantil sobre livros, em que ele perdeu e assistia toda a sua vida e perdeu o melhor episódio daquele programa. Assim, totalmente inesperado, viu? Incrível, incrível. Se você assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever, pô, ajuda bastante aqui o perfil. Então eu tive que fazer uma gambiarra inteira, tipo isso aqui, pra poder gravar um vídeo melhor pra vocês. E eu nem sei se esse vídeo vai ser tão bem feito assim, mas eu não quero deixar esse canal morrer. Então se você pelo menos gostou um pouquinho, deixa o like e se inscreve, que ajuda bastante esse canal. Esse canal tá fazendo 1 ano de canal, então tá dando meio que certo alguns vídeos e outros não, mas tá sendo muito legal produzir conteúdo aqui. Mesmo eu não produzindo conteúdos em vídeos 16:9, shorts eu posto de vez em quando, mas eu posto, viu? Então é isso. Até depois.